Nós deixamos para avaliar as questões da mulher um pouco depois da data do Dia Internacional da Mulher, né? Exatamente com o propósito de deixar sedimentar a coisa para falar com mais cautela e prudência a respeito do tema. No início da entrevista com a doutora Cláudia Araújo, a gente focalizou mais a parte do trabalho da mulher, né? Nessa hora que vai ver salário de um e de outro, sempre o homem tem um salário maior. Mas existe também um problema muito grave, né? Que é essa história do sentimento de posse que alguns homens têm sobre as mulheres, entendendo que elas têm que ser absolutamente submissas a ele. E isso é um conceito que está começando a mudar, né? Tem propagandas sucessivas mostrando as agressões, a violência. A cada minuto a mulher tropeça no tapete e tal, parará, papá, aquela história. E muitas vezes a mulher vai à delegacia, dá queixa, depois ela retira a queixa por problema de realmente uma submissão econômica, né? E às vezes até por amor, sei lá. Muitas vezes o que nós percebemos dentro da área jurídica é o medo, porque o homem, ao se ver processado ou intimado pela própria justiça, ele acaba ameaçando essa mulher, ou a própria família, ou os filhos, e, sem opção, essa mulher acaba retirando a queixa nas delegacias. Ela não se vê de outra forma a não ser retirando aquela acusação. Muitas vezes é para proteger a própria família, o próprio filho. O homem muitas vezes ameaça dizendo que vai tirar essa criança ou que vai colocar a mulher para fora de casa sem direito nenhum. Só que não é verdade, né? O que eu acredito é que a mulher ela deve sim tentar manter essa queixa e deixar com que a própria delegacia, a própria justiça, tome as suas providências. Me parece que hoje até a legislação não permite que essa queixa seja inteiramente retirada na delegacia. Sim, hoje né? em dia qualquer Só pessoa... perante o magistrado que pode haver aí uma atenuante, alguma coisa. Então, hoje em dia qualquer pessoa que veja uma agressão contra a mulher, ela pode denunciar. Né? Tem um disque denúncia, tem até pode fazer um próprio registro de boletim de ocorrência também, justamente porque o próprio STF, isso foi por uma decisão do STF, né? O Supremo Tribunal Federal, ele observou que isso acontecia com frequência, né? A Lei Maria da Penha, olha, vai lá, denuncia que você vai ter medida protetiva, esse homem não vai agredir mais a senhora, e no final das contas a mulher ia lá e retirava a queixa. Muitas vezes continuava sendo agredida, muitos até, infelizmente, acabavam indo a óbito devido às agressões. E o que o STF decidiu? Qualquer pessoa vai lá e denuncia, porque está havendo uma agressão contra essa mulher. Né? A mulher ela entra numa situação de tortura psicológica, com dignidade, com respeito. Né? As próprias medidas protetivas, né, elas não têm um alcance muito pujante, né? Porque Sim. várias vezes a gente vê, morreu, mas estava sob medida protetiva e Isso. não funcionou. Então, como eu penso, é o seguinte, não adianta ter uma lei tentando proteger, tentando fazer com que aquela mulher não seja agredida. Tem que haver uma conscientização. Né? E isso vem da própria criação também. As famílias têm uma responsabilidade, ela precisa estar abandonando a casa dela. Ela tem o direito de ter os sonhos dela, até porque ela existe como pessoa também. Isso eu acho fundamental, né? E, lamentavelmente, a gente ainda vê alguns pais que estão aí doutrinando seus filhos dizerem, não, proteja suas cabras que eu vou soltar meus bodes. Exatamente. E não é por aí que a comida deve ser tocada. Até né? porque, se um menino engravida uma menina, os avós respondem também por essa criança, com pensão alimentícia, se o filho não tem condições de arcar com as despesas daquela criança que está por vir. Então, tem uma responsabilidade familiar também na formação desses jovens. Nós somos responsáveis pelos adultos que nós colocamos no mundo depois. Né? Os pais, nós temos uma responsabilidade. A escola, as igrejas, né? Eu acho que todo mundo tem que estar nesse Com processo, certeza. engajado nisso e formar mentalidades mais saudáveis. Com certeza. Por isso que eu falei, não adianta com que companhias eles andam, porque muitas vezes a criança tem uma boa educação, mas ela começa a se relacionar com pessoas que não têm aquela formação.
E o jovem, ele ainda é muito vulnerável, ele quer ser aceito no grupo, então muitas vezes ele vai assumir um comportamento que não foi o ensinado, não foi o que ele pensa, mas em virtude de ser aceito, ele vai assumir uma conduta para agradar aquele grupo. E muitas vezes ele comete até alguma atitude que no futuro ele vai se arrepender. Olha, nós queremos agradecer a presença da doutora Cláudia Araújo, ela é da Unisal, veio avaliar conosco aqui os avanços em relação ao tratamento dispensado à mulher. Claro que ainda não chegamos a um nível satisfatório, mas já houve uma evolução bastante segura, né? E diante do que era lá atrás, quando foi inspirado o Dia Internacional da Mulher, que foi o incêndio de várias mulheres dentro de uma fábrica na Coton, em Nova York, né, dando origem aí a esse Dia Internacional. E é muito importante que a gente veja esse processo com nitidez, porque os nossos governantes estão prevendo aí que vai haver igualdade salarial para homem e mulher daqui a 40 anos. Isso é uma um absurdo, né? um absurdo. Os próprios governantes reconhecerem esse nível trágico, né, da relação entre essa chamada guerra dos sexos. Obrigado pela participação, Que agradeço. doutora Cláudia.